Minha família queria que eu fosse engenheiro, né? Porque meu padrinho é engenheiro, então minha mãe ficava naquela, né? E a família sempre quer que o cara, ou seja, engenheiro, ou médico, ou advogado, né? Então eu fiz o vestibular para engenharia, que era o vestibular mais concorrido, e acabei passando só na reclassificação. No meu ensino médio eu fui um gordinho sagaz, né? Sentava lá atrás, gostava de conversar. Eu era aquele cara que o professor, ele falava com os meus amiguinhos, né? Ó, tu fica andando com o Arthur, no final ele vai tirar uma nota boa e vocês não vão tirar. E eu conversava muito, gostava de conversar, mas eu sempre respeitei meus professores. Então, quando eles falavam, professor, me desculpa, realmente a minha atitude não está condizendo com a aula e tal. Eu era aquele cara vaselina mesmo. Mas eu gostei muito do meu ensino médio, fui muito feliz no meu ensino médio, fiz bons amigos que eu tenho até hoje. Bom, questão de matérias, né? Eu tirava notas boas nas matérias de exatas, né? Matemática, física e química eu gostava muito, então eu acabava fazendo bastantes exercícios e é o fundamental, né? Para as matérias de exatas a gente tem que fazer exercício para praticar e tal. Agora, nas matérias de humanas, eu arranhava um pouquinho. De vez em quando eu tirava um 4, aí às vezes eu estudava um pouquinho mais, tirava um 7, de repente tirava um 7,5, aí tirava um 5. Eu ficava naquela aí, eu sempre fui um aluno mediano nas matérias de humanas, assim, algumas eu tinha mais dificuldade, por exemplo, geografia. Geografia eu tinha muita dificuldade. Eu não tive bons professores de geografia, como, por exemplo, o Leandrinho, o Chicão. Então eu senti bastante dificuldade. História já era uma matéria mais simpática, né? História, para mim, história é uma das matérias mais simpáticas do ensino médio, porque a galera que é de humanas ama e a galera que é de exatas atura, né? Aceita. Então, eu aceitava a história, gostava, tinha algumas partes até que eu me interessava, mas o meu forte mesmo sempre foi exatas e desde sempre eu já sabia o que ia fazer, era alguma coisa em exatas, né? Não sabia exatamente o curso, mas que eu ia seguir exatas, isso eu já tinha certeza. Bom, no meu ano de vestibulando, eu não passei no terceiro ano, né? No primeiro ano que eu tentei, eu fiz muito assim, fiz mais por pressão da família e eu ainda estava numa época que eu estava decidindo se eu ia seguir uma carreira militar ou né, tentar fazer alguma coisa, um vestibular desse de IME, ITA, e eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Então, meu terceiro ano eu não passei no vestibular. Eu estudava muito pouco as matérias de humanas, português, e aí ano seguinte eu fiz um pré-vestibular. Aí no ano seguinte, quando eu fiz o pré-vestibular, aí eu me empenhei um pouco mais, fiz exercícios e tal, pratiquei, estudei as matérias que eu tinha mais dificuldade, e eu acabei passando, né? Na época, quando eu prestei o vestibular era separado, né? Não é como é agora o Enem, que é uma porta de entrada só. Cada universidade fazia a sua prova, né? Tinha o seu vestibular. E aí quando eu fiz para a UERJ, eu fiz para matemática. Na UF, né? Que é a Federal Fluminense, foi onde eu me formei. Eu fiz para física e na UFRJ eu fiz para engenharia química. Minha família queria que eu fosse engenheiro, né? Porque meu padrinho é engenheiro, então minha mãe ficava naquela, né? E a família sempre quer que o cara, ou seja, engenheiro, ou médico, ou advogado, né? Então eu fiz o vestibular para engenharia, que era o vestibular mais concorrido, e acabei passando só na reclassificação. Passei para física e matemática e passei também para engenharia química, só que a engenharia química foi para o segundo período, no meio do ano que eu entrava. Então, como eu entrei na física no início do ano, eu fui e fiz a minha inscrição lá na UF e comecei a estudar. Minha mãe dizia, e aí, engenharia? Eu disse para ela, mãe, no meio do ano eu entro em engenharia. Eu saio da física, já fico estudando. Ao invés de ficar em casa, eu fico estudando física e no meio do ano eu faço engenharia. Só que aí eu comecei a estudar, conheci Niterói, me apaixonei pela cidade e conheci muita gente e gostei muito do curso. Fiz muitas amizades no curso e a física era a matéria do ensino médio. Se eu tivesse que eleger uma matéria, né, era a matéria que eu mais gostava. Então eu comecei a fazer física e não quis mais abandonar, né? Morei lá, fiquei morando lá em Niterói com os amigos. Então, tinha umas festinhas de vez em quando, né? A gente estudava junto, era bacana pra caramba. A gente se divertia muito. E a matéria me abraçou, né? A física ela me tocou, né? Ela me fisgou e aí eu não tinha mais como abandonar.
Então, por que a física? Como eu já falei, no ensino médio eu gostava muito das matérias de exatas, mas de todas, a física era a minha preferida, né? Eu gostava também muito de matemática, fazia exercícios de matemática, mas eu achava que a matemática era um ache o X simplesmente por achar o X, né? E na física esse X era uma velocidade, era uma temperatura, era uma energia, então era uma coisa mais concreta. Então eu achava a física uma matemática mais aplicada, né? A física como se fosse a matemática da natureza. É a natureza escrita na forma matemática. Isso sempre foi fascinante para mim. Eu sempre gostei de querer entender o porquê que isso acontece, né? Por que tem um relâmpago? Por que faz barulho? Por que coloca um copo de café e ele esfria e eu coloco um copo de refrigerante e ele esquenta? Enfim, coisas do dia a dia, coisas do cotidiano, coisas da natureza sempre traziam muita curiosidade para mim, né? E eu sempre fui muito interessado nessa parte. E a física respondia isso, né? Algumas coisas, né? Outras eu fui descobrir depois, quando eu fiz o curso. Outras eu ainda nem descobri, ainda estou estudando para isso. Mas a física sempre foi a mais fascinante de todas as disciplinas. E aí, às vezes, alguns alunos, né, me perguntam até, professor, por que a gente estuda isso no ensino médio e tal, né? E aí eu sempre respondo para eles, eu falo, cara, se eu nunca tivesse visto a física, eu não teria contato, eu não teria feito física, né? Por isso que eu acho que no ensino médio a gente tem que ver um pouquinho de tudo, porque a gente acaba despertando, né, esse interesse no aluno. Então, se você não tiver contato com todas as disciplinas, como é que você vai saber o que você gosta e o que você não gosta, né? Eu, graças a Deus, tive contato com a física no ensino médio e pude ver o quão fascinante é essa matéria. Por isso que eu escolhi. A minha profissão. Pô, minha profissão, eu sou apaixonado por ela. Eu amo dar aula e já que eu estou dando aula, que seja da matéria, né, que sempre me fascinou, que foi a física. Eu já cheguei a dar aula de matemática há um tempo, assim, na época de faculdade, né, eu cheguei a dar aula num pré-vestibular comunitário, e aí na época não tinha professor de matemática, eu dava aula de física e matemática. E assim, hoje em dia eu sou muito feliz com o que eu faço, graças a Deus eu me sinto um cara bem sucedido na minha profissão, não só financeiramente, mas como um todo, né? A questão de realização pessoal mesmo. A gente recebe, às vezes, um carinho enorme dos alunos na rua. Você é quase uma subcelebridade, né? Você está passando no mercado, você está num jogo de futebol, você viaja. Às vezes você está em outro país e você encontra um aluno, né? O cara que foi teu aluno há não sei quantos anos e ele fala, caramba, tu não lembra de mim, você foi meu professor e tal. Então é muito bacana e às vezes você escuta cada história legal, sabe? Alunos, por exemplo, que passaram para carreiras muito bonitas. Tem um aluno meu que é oficial do bombeiro, o cara uma vez me encontrou num shopping. Pô, o cara só faltou me pegar no colo, me abraçou, me apresentou a esposa, que estava grávida, e disse que eu era responsável por aquilo. E assim, você fica até meio sem graça, sem ter o que dizer, né? Esse carinho enorme que os alunos têm, isso, cara, isso não tem preço. Eu, graças a Deus, escolhi essa profissão e sou muito feliz de ser professor por conta dessa reciprocidade, né, que a gente tem dos alunos. Eu acho que eu não seria tão feliz se eu estivesse fazendo outra coisa, né, se eu tivesse seguido outra profissão. Uma dica que eu tenho é para que o cara nunca desista, né? Acho que o aluno nunca pode desistir. Você escuta às vezes umas histórias assim fantásticas, né? De pessoas que fazem um ano e aí não conseguem, passam longe, mas o cara não desiste, faz um segundo ano e de repente, pô, consegue no terceiro ano, sei lá. Isso acontece muito, galera que segue carreira para medicina, né? Principalmente, que é um curso muito concorrido e às vezes você estuda e não passa e pensa em desistir. Eu acho que o que eu posso deixar assim de mensagem é nunca desista do seu sonho, corra atrás que você vai conseguir. É só estudar, não tem mistério. Se você estudar, tu vai chegar lá, né? Se você não passou é porque não estudou o suficiente, mas no ano seguinte estuda mais, você vai conseguir. Então não pode desistir nunca. E outra, escolha a carreira que você ame, né? Que você goste. Acho que se você vai trabalhar com isso pro resto da vida, você tem que fazer uma coisa que te
faça bem, né? Que você se sinta bem, né? Porque o trabalho sempre vai ser cansativo, né? E a gente sempre vai preferir o lazer, né? Em relação ao trabalho. Mas todos nós temos que trabalhar. Então, já que a gente tem que trabalhar, cara, que seja com uma coisa que te faça bem, né? Que seja com uma coisa que se aproxime do lazer, né? Por exemplo, quando eu dou aula, eu me divirto, eu me sinto bem, Pra mim, muitas das vezes eu esqueço que eu estou trabalhando, né? Às vezes parece que eu estou me divertindo. Eu fui trabalhar, mas na verdade eu me divirto mais do que se eu estivesse em casa, né? Às vezes eu saio do trabalho e falo, que legal que eu fui trabalhar hoje, que eu dei essa aula. Que eu dei risadas, eu me diverti mais do que se eu estivesse em casa e não teria feito nada. Então, isso acho que se vale porque eu escolhi a carreira que enfim, que eu amo, né? Acho que eu faço uma coisa que eu amo, né? Então, por isso que eu tenho esse sentimento quando eu estou trabalhando. Se eu estivesse fazendo outra coisa, de repente, seria um martírio para mim, ou talvez não conseguisse. Então não adianta. Você vai seguir a carreira que alguém mandou. Ah, não faz isso porque isso dá dinheiro, faz isso porque isso é legal. Cara, escolhe aquilo que você quer fazer, né? Siga o seu coração, porque isso lá na frente vai pesar. E isso que é o importante.